Olá, pessoal, vamos ver agora o padrão comportamental mediador, ou mediator. Vamos lá. O padrão mediador, ou mediator, é um padrão de projeto utilizado quando se deseja encapsular a forma de interação entre os objetos. A comunicação entre os objetos, desta forma, é feita através do mediador ou mediator. Então, a utilização dele, ou seja, quando nós devemos utilizá-lo, é quando se tem um conjunto de objetos que se comunicam de uma maneira bem definida. Essa maneira é definida, porém é complexa e dificulta o entendimento. Não só para dificultar o entendimento, mas também nós precisamos de escalabilidade, ou seja, nós precisamos de elementos que nos garantam que o sistema pode crescer, progredir, modificar-se, sem maiores preocupações com relação à comunicação entre os objetos que é feita por intermédio do mediator. Então nós temos aqui a estrutura UML dele, é muito simples. Simplesmente nós temos uma interface mediator que vai ser concretizada depois, um objeto concreto. Nós temos a interface colegas, né, que seriam os diversos colegas que eventualmente se comunicam. Então, um colega utiliza o mediator para acesso a um outro, para passar informações uns para os outros. Eles utilizam o então, mediator. Cada colega passa informação pelo mediator, que passa para outro colega e assim por diante. Então, nós temos basicamente um sistema de comunicação mediato. É isso aí. Então, vamos ao código. Nós temos aqui na linguagem Python a implementação do nosso mediator. Nós começamos com uma interface mediador. Essa interface mediador, o termo em português para mediator. Essa interface ela é uma classe abstrata em Python que tem apenas um método chamado notificar. Então, a classe foi definida e os mediadores concretos é que vão realmente implementar a necessidade dessa classe. Agora, isso só é necessário realmente, efetivamente, quando se eu vou ter vários mediadores concretos. Se no seu sistema, no seu programa só tem um, então nem é necessário definir interface nenhuma com mediador concreto, né? Mediador, aliás. Mediador não é necessário definir essa classe. Então vamos definir os mediadores concretos. O mediador concreto está aqui. Ele vai implementar a função notificar, que era uma definição que tinha lá. Mas o mediador concreto ele também precisa ter registro de todos os componentes com os quais ele se comunica. Para isso, na função iniciar, ele recebe um componente, uma variável componente 1, uma variável componente 2, no mínimo, porque se há comunicação, tem que haver comunicação pelo menos com dois componentes. Então, o mediador recebe dois, ou podendo ser muito mais, você colocar ele na lista dos componentes. Ele seta as variáveis internas, componente 1 para o componente que ele acabou de receber, componente 2 para o que ele acabou de receber, e seta nesses componentes o mediador. Então, cada um desses componentes vai ter um objeto mediador, que vai ser o próprio mediador concreto que está recebendo os componentes, está recebendo o registro dos componentes. Então, dessa forma, o componente 1 terá um mediador, que é ele próprio, e o componente 2 terá um outro mediador, que é ele próprio. Ele serve de mediador para os dois componentes. A função notificar, ela simplesmente recebe um evento e recebe o remetente do evento. O remetente é, obviamente, um componente. Mas a função dele aqui nesse momento não tem praticamente nenhum. O importante é que ele receba o evento que vai acontecer. Então, se o evento for A, o mediador vai reagir, vai imprimir a mensagem, o mediador reage ao evento A e dispara as seguintes operações. No caso aqui, ele vai chamar a operação do C do componente 2, se o evento for A. Se o evento for B, ou D, de lado, ele vai imprimir também que o mediador vai reagir ao evento D e vai disparar as seguintes operações. Do B do componente 1 e do C do componente 2. Isso aqui é uma situação hipotética, né? Completamente hipotética, quais são as funções,
as respostas que vão ser dadas, depende aí de cada sistema, cada programa, depende da sua problemática, né? Então, nós temos aqui a definição, então, do mediador concreto. E agora um componente básico, que vai servir de base para as classes. Componente, componente básico, ele tem apenas uma property, uma propriedade, que é o próprio mediator. Aqui nós temos o getter dela, retornando a variável mediator, e nós temos aqui o setter dela, setando o valor da variável mediator para o valor de mediator recebido. Então, esse é um componente básico que deve ser implementado nos seus concretos. Então, nós temos aqui o componente 1, que é derivado de componente básico. Ela implementa uma função do ar, e o que a do ar faz? Ela imprime. O componente 1 faz a operação ar e notifica o mediator que o evento A aconteceu. O mediator, obviamente, faz parte do componente, né? Faz parte do componente básico, ele foi recebido quando foi criado. E a função do B, que também notifica que houve o evento B, né? Imprime que houve o evento B e notifica o mediator também sobre o evento B. Essa é a classe componente concreto 1. Nós temos aqui a componente 2. Componente 2 também é derivada de componente básico. Tem uma função chamada do C e uma função chamada do D, que nada mais fazem do que imprimir uma mensagem dizendo que vão realizar certa atividade, ou que o componente recebeu uma notificação, e aí você notifica o mediator sobre aquele evento que aconteceu. Tanto uma quanto a outra apenas dizem o que fizeram e notificam o mediator. Bom, então para testar tudo isso, temos aqui a função main. A função main vai criar um componente 1, criar um componente 2, criar um mediador concreto, passando para os componentes C1 e C2, que foram recém-criados. Então, C1 e C2 foram criados e mediator, o mediador aqui no caso, será um mediador entre esses dois objetos C1 e C2. A seguir, ele simula o disparo de um evento, por exemplo, um evento A, e chama o componente 1 para executar a função faça A. Ele vai ter aquelas reações, vai notificar o mediador, e sempre vai fazer o que a gente viu acima. Em seguida, ele imprime uma linha e simula o disparo do evento D, chamando o componente 2 para tratar o evento D. Ao tratar o evento, o mediador será notificado e reagirá conforme. Então, vamos aqui executar para a gente ver o resultado. Então, pronto, o cliente disparou inicialmente a operação A, o componente 1 fez a função, executou a função correspondente, notificou o mediador foi notificado, ele reage ao evento e faz mais uma operação, que é a operação C. Aqui a simulação da operação D disparada pelo cliente, o componente 2 executa a função correspondente, o mediador reage e executa mais duas funções. O componente 1 fazendo a função B, o componente 2 fazendo a função C. É assim que funciona, e nós vimos como é que os componentes se comunicam entre si por intermédio do mediador. Então, é isso aí.